Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Eu sou a Juliana, estamos aqui hoje para mais um bate-papo. Hoje vamos falar sobre essa mulher, esse ser tão grande que foi Helena Blavatsky. Ah, Juliana, mas você vai falar de Helena Blavatsky aqui no canal, que é de espiritismo. Ela falou tão mal do espírita, não sei o quê. Sim, vou falar sim de Helena Blavatsky e sobre a importância que essa mulher teve na história da filosofia, da espiritualidade. E até hoje, graças a Deus, essa importância dela ecoa por aí. E cada vez mais a gente vê as pessoas voltando a falar e voltando a estudar Helena Blavatsky e seus ensinamentos, né? Os espíritas não topam muito Blavatsky porque ela falou algumas coisas lá atrás sobre o espiritismo que daqui a pouquinho eu vou falar sobre. Então, vamos falar um pouquinho da história dela, né? Ela viveu por 60 anos, no século XIX, né? Naquela época, 60 anos era considerado já como uma pessoa idosa, né? Então, Helena Blavatsky viveu e viveu muito bem, muito intensamente, 60 anos. Ela nasceu como Helena Petrovna Gun, né? E assim, a vida dela já começou com tumulto e com problemas ali, né? A professora Lúcia Helena Galvão, ela fala que a Blavatsky, ela era um ser que tinha muita proteção, né, espiritual, mas que não era uma pessoa muito legal de se ter por perto, não, de andar com ela, porque o negócio ali era bem perigoso andar com ela. Então, diz que ela nasceu na virada, né, do dia 30 para o dia 31 de julho, se eu não me engano. E os pais já quiseram logo batizar a criança, porque eles tinham lá na Rússia muita superstição e tal, e quem nascia na virada tinha que ser batizado logo para não dar muito problema, né? Porque ela nasceu já prematura e achavam que nem vingar ia vingar. Então foi batizada. E logo no batismo, o celebrante pegou fogo, pegou fogo na roupa dele lá, uma vela, deve ter batido ali na roupa dele e pegou fogo, teve queimadura grave e tal. E aquilo ali já aumentou mais ainda a superstição em torno dela, que já falava, meu Deus, a vida dela realmente vai ser difícil, vai ser tumultuada, vai ter tribulação, e realmente, a gente vai falar um pouquinho aqui que o negócio não foi fácil para ela, a vida dela não foi fácil. Desde criança, ela era médium, ela via espíritos, tinha os mentores dela que vinham falar com ela desde criança. Um dos mentores que acompanhou a vida dela toda foi o Moria, ou Moria, né? Que é um espírito muito elevado que, se a gente for pesquisar, ele é um espírito já muito elevado do Oriente e ele acompanhou, né, Blavatsky pela vida toda. Então, ela via ele desde criancinha. Ela tinha essa mediunidade e um magnetismo muito, muito intenso, que também a gente vai falar sobre isso. É, Sendo esse espírito grande já e aventureiro, é óbvio que ela não ia querer ficar parada no mesmo lugar para sempre e ter uma vida tradicional.
Então, ela teve sua educação pelos pais, os pais também não eram pessoas ignorantes culturalmente, né? O pai disse que era coronel e a mãe era escritora, e ela sempre teve ela teve a educação boa, né? Teve condições de ter uma boa educação. Então, logo quando ela tinha 16 anos, se eu não me engano, resolveu casar. Casou com um rapaz que é o Blavatskaya, né? E que é o verdadeiro sobrenome é Blavatskaya. Ela casou com ele e falam que ela fugiu dele. Então, isso daí a gente é coisa de é fofoca, né? A gente não sabe e também nem tem que saber qual foi ali o acordo que eles fizeram. Por certo, fizeram algum acordo sim, por algum motivo. Caso foi que Helena casou com ele, não teve nunca relações amorosas com ele e resolveu picar a mula. Foi embora desbravar o mundo. Então, ela passou, adotou o nome, né, Blavatskaya, então ficou Helena Petrovna Blavatskaya, que aí depois ficou, né, por nossa sorte e mais facilidade, só Blavatsky. Então, ficou Helena Petrovna Blavatsky. Ela adotou o sobrenome do marido aí pro resto da vida. E ela foi embora viajar, pegou o dinheiro, ele deu dinheiro para ela, ele bancava ela. Mais uma vez, a gente não sabe qual foi o acordo que eles tiveram. Ele aceitou isso, beleza, vai embora, vai desbravar o mundo, vai viver sua vida. E ela foi, né? Viajou naquela época de navio, né? Não tinha outro meio de transporte para longas viagens, era tudo de navio. Viajou para o mundo inteiro, viu várias culturas, várias civilizações, aprendeu muito e aí começou aí os acidentes. Diz ela, né, que um dos casos foi que o avião não, desculpa, o navio que ela estava viajando, ele naufragou e poucas pessoas sobreviveram. Dentre essas pessoas, ela foi uma das únicas sobreviventes. Então, ela sobreviveu ao naufrágio. Sobreviveu primeiro porque era prematura, né? Imagina naquela época uma pessoa, uma criança nascendo prematura, já sobreviveu aí, né? Já foi uma vitoriosa ao nascer. Depois o navio naufragou. Não bastasse isso, ela resolveu lutar. Sim, ela lutou numa guerra com nada mais, nada menos que Garibaldi. A guerra que ela lutou foi pela unificação da Itália e o fim da teocracia papal. É, ela lutou com Garibaldi. Ela diz que isso, ela diz, né, com as próprias palavras dela, que ela se passou por homem e foi lutar. Diz que foi baleada, diz que foi esfaqueada. Foi assim uma coisa de louco, né? Depois diz que caiu do cavalo, de um cavalo, ela ficou em coma por muito tempo, voltou do coma e ficou plena. Depois ela teve a perna dela gangrenou. A perna dela gangrenou, ela ia ter que amputar a perna e conseguiu sobreviver. Diz que ela mesma se curou, provavelmente com magnetismo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim, vocês já estão vendo que o negócio é ali bem, né? A vida é realmente bem agitada dela, né? E, assim, continuou a vida, continuou viajando, continuou aprendendo.
até que ela tem uma visão, uma vez, do mestre, né? Que ela chama de mestre, numa rua, e ela viu que ele era real, quer dizer, aí a gente não sabe se foi uma visão, espiritual desse seu mentor, ou se realmente ela viu ele em carne e osso. Isso daí fica meio dúbio. Eu acho que foi, ela viu o espírito. Mas enfim, ela quis falar com ele, ele falou, não, esse não é o momento, mas a gente vai se encontrar ainda daqui a pouco. Aí vai, viagem, vem, ela me para no Tibete, né? No Tibete, ela aprende muitas coisas, incluindo um ensino sobre um livro que eles têm, que se chama o Livro dos Preceitos Áureos, ou tem gente que fala Livro dos Preceitos de Ouro, né? Áureo é de ouro. Então, ela tem esse estudo, né, sobre esse livro. E o que ela conta no livro, que é um dos livros mais importantes da vida e um dos livros mais importantes dela, que se chama A Voz do Silêncio, esse livro ele traz tópicos desse livro dos Preceitos Áureos que ele tem, ela diz que ele tem 90 tratados, na verdade. Ali para gente, ela traz 39. Por que que ela traz 39? Porque ela diz que esse livro, ele não pode ser lido, porque esse livro ele é passado, não é qualquer um que tem acesso a ele. Então, são os iniciados lá do Tibete que têm acesso a esse livro até hoje, né? Então, esse livro ele não pode ser copiado, ele nunca pôde ser copiado. Você tem que decorar ele. É um livro que você tem que decorar. E ela fala na Voz do Silêncio, onde ela traz essas 39 tratados que ela decorou, que ela não pôde decorar os outros 51. Primeiro, porque ela não tinha tempo, porque ela falou assim que para ter todos os ensinamentos, ela tinha que ter pelo menos 20 anos de estudo. E ela falou, não tenho esse tempo. Provavelmente não era aquilo. Ela sabia que a missão dela não era só ficar ali. Então ela pegou ali os principais e o mais importante os 39 tratados que ela diz, e a espiritualidade disse para ela que são aqueles que nós, o resto da humanidade, são aqueles que nós temos a condição de ter o conhecimento. Então, os outros a gente não tem condição ainda, e provavelmente nem ela tinha. Então, por isso, ela decorou esses 39 tratados do livro dos Preceitos Áureos. Ela traz isso para a gente em forma de livro, A Voz do Silêncio. Então, quem puder ter esse livro, é um livro de cabeceira, é um livro para você, não é uma historinha que você vai ler em 2 dias, ou quem gosta de ler um livro em uma noite. Não é isso, não é o caso. É um livro que você tem que ter de cabeceira e você vai ler ele, vai refletir sobre cada palavra, anota, depois volta lá, lê de novo. Ah, eu não entendi, é muito difícil para mim, não sei o quê. Leia. Mesmo que acha que é difícil, que não está entendendo, leia. Alguma coisa você vai entender, alguma coisa vai te tocar.
naquele livro. Anota, depois você lê de novo. Daqui 10 anos você vai ler de novo, daqui 15 anos você vai ler de novo. E aí você, de uma coisa que você entendeu, você vai entender três. E aquela primeira que você entendeu da primeira vez que você leu, já vai mudar o sentido, porque você vai estar diferente, você já vai estar maduro o suficiente para aquilo fazer outro sentido para você e você conseguir entender outras coisas. Eu comecei lendo A Doutrina Secreta. Doutrina Secreta foi o último livro que ela escreveu. Ela já sabia que ela ia desencarnar, então ela é, teve uma visão do seu mentor, ele falando assim, então, tá chegando a hora, né? Você quer ir agora? Se você quiser ir agora, a gente já vai. Ou você quer ficar mais um pouco e aproveitar esse um pouco que você tem? Ele deu essa escolha para ela. Aí ela falou: Não, vou ficar mais um pouco porque eu preciso fazer um negócio aqui. Então ela vai e ela fica uns dias reclusa e escreve A Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta é um livro extremamente complexo que fala da história da humanidade desde o início. Então, assim, eu comecei a ler esse livro, foi muito difícil para mim, para entender, assim, é muito complexo. Aí eu vi um vídeo da professora Lúcia falando que é melhor começar pela voz do silêncio. Começa pela voz do silêncio, Isis sem véu, depois vai para a doutrina secreta, né? Então, o que que eu fiz? Eu parei a doutrina secreta, parei de ler e vim para a voz do silêncio. Então, a gente vai pegando eu não posso falar para vocês, no meu caso, que é a maturidade, porque não dá para ter maturidade assim em pouco tempo, mas a gente vai pegando as coisas. Então, depois eu vou ler. Então, assim, eu vou voltar a ler a Doutrina Secreta, porque para mim é muito difícil. Então, assim, a gente vê aquela mulher, o que ela era. Quando você lê aquele livro, tanto a Voz do Silêncio quanto a Doutrina Secreta, você fala, meu Deus, que conhecimento que ela tem, que conhecimento que ela tem. E aí a gente se volta lá para Jesus, quando ele falava assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, lembra? Então, assim, vamos fazer, vamos ler, vamos estudar. Ah, eu não entendi. Lê mesmo assim. Lê mesmo sem entender, porque alguma coisa vai entrar ali na sua cabeça. O estudo, o conhecimento, a inteligência, ela não vem de uma hora para outra. A gente tem que treinar, tem que testar, tem que treinar. É treino, é estudo, é treino, é estudo, é treino, é estudo. Dedicação e persistência. Então, vamos estudar, vamos sair um pouquinho da caixinha que a gente consegue. Então, voltando um pouquinho ali para a história da Blavatsky, ela estava ali naqueles iluminares do século XIX, certo? Ela viveu ali no século XIX, aonde estava estourando o iluminismo, a ciência, o espiritismo, né? A ciência estava dominando, a igreja estava caindo, né? Então, ela vem também nesse período da história. Ela tem contato com o espiritismo
Aí é que vem o trauma, né? Ela entra em contato com o espiritismo e ela fala assim, olha, legal, eles também têm isso daí de mediunidade que eu também tenho. Ah, legal, né? Vamos ver como é que é. E ela começa a estudar o espiritismo e tal, começa a ver como que se comportavam e tal. E aí era naquela época das materializações, das mesas girantes, não sei o quê e tal. E assim, tinha verdade, a gente sabe que tinha verdade, sim, mas a gente sabe que tinha muita canalice também, muita canalice. Então, assim, como tem hoje ainda, hoje em dia, ainda tem muita gente mau caráter por aí, falando que tá dando comunicação de ET, tá fazendo previsão não sei do quê, que é a reencarnação não sei de quem, que é a reencarnação de Emmanuel, que é a reencarnação de Chico Xavier, que é a reencarnação da Blavatsky, que é a reencarnação de Jesus, etc, né? Então a gente vê na história que existe um mau caratismo. E ela viu isso lá também, né? Assim como Allan Kardec também viu que ele quase desistiu, ele só não desistiu quando ele viu que tinha coisa séria. E quando ele viu que tinha coisa séria, tinha fenômeno sério, existia alguma coisa ali que não era daqui, aí ele passa a estudar, ele passa a se dedicar. E a Blavatsky, ela viu muita canalice quando ela estava estudando espiritismo. Aí ela falou assim: não, isso daí tá errado. Não tem espírito ali. Vocês estão mentindo. E uma frase que é eu acho que é a mais famosa, pelo menos uma das mais famosas de Blavatsky é: não há nada superior, ou tem gente que fala, não há religião superior à verdade. Então, quando ela via aquilo ali, ela falava assim: isso daí é mentira, não existe, não existe. E ela ia pra cima mesmo, ela não tinha, dá pra ver, né, pela história dela que eu falei, que ela não tinha medo de nada e nem de ninguém, então ela ia pra cima mesmo. Ela escrevia carta, ela ia pra mídia na época, ela ia pro jornal falar assim, eles estão mentindo, não tem espírito nenhum aí, não. E eu vou provar que não tem, porque eu vou fazer esses fenômenos. Como ela era uma poderosa magnetizadora, ela levantava a mesa, ela fazia os objetos aparecer, desaparecer, ela fazia não sei quem levitar, ela própria levitava, ela fazia o que ela queria, porque ela tinha o magnetismo. Lembra do Jesus? Podeis fazer o que eu faço e muito mais? Ela fazia. E ela falava assim: não tem espírito nenhum, aqui sou eu mesma que estou fazendo. Então, os espíritas ficaram revoltadíssimos com ela, detestavam ela, iam lá, falavam mal dela e não sei o quê, não estava nem aí, né? É, Aí, um adendo, né? A gente sabe que existe sim fenômeno que é de espírito, sim, mas ora, os próprios espíritos falam para Kardec no livro dos Espíritos que não existe fenômeno sem médium. Ou seja, não adianta ter um espírito aqui na minha casa que ele não vai fazer nada se não tiver um médium aqui junto. Se não tiver um médium perto, pelo menos nas redondezas. Então, assim, ele vai me usar, eu como médium animal, o meu corpo, porque ele precisa dos meus fluidos animais. Inclusive animal também, cachorro, gato, coelho,
os espíritos precisam do fluido animal para provocar os fenômenos materiais. Então, ela tá certa, não tá? Querendo ou não, ela tá certa, porque é a gente, na verdade, que provoca os fenômenos, se a gente for ver. Se eu não tiver o meu magnetismo como médium que eu sou, o espírito não vai conseguir chegar até mim para dar comunicação, para escrever carta, para mover uma cadeira de lugar, para levantar uma mesa. Ele precisa de mim, né? Então, é, ela tá certa nesse sentido de que não sou eu como ser material que preciso do espírito para provocar o fenômeno. É o espírito que precisa de mim para provocar o fenômeno. Então, não existe fenômeno espiritual sem médium, sem animal, sem corpo que ele possa usar os fluidos. Então, morreu o assunto, né? Ela simplesmente ela colocou a verdade ali. Falou assim, ó, tem mentira mesmo, tem mentira mesmo. Mas tem verdade também. Tem fenômenos espíritos de espíritos que a gente sabe. Mas assim, mais uma vez, indo para Kardec. Kardec falava, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Blavatsky foi por esse caminho também. Ó, não, estão mentindo, né? Mesmo sabendo que sim, existe comunicação com o espírito, que ela também tinha comunicação com os espíritos desde criança. Então, ela sabia que tinha isso. Então, ela só não queria a mentira, ela só não aceitava a mentira. Não é que ela era inimiga do espiritismo, ela era inimiga da mentira, né? Aí veio o espírita falando mal dela. Aí, na época, a igreja falava mal dela, que ela era bruxa, que ela andava com capeta, que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era mentirosa. Quando ela começa a escrever os livros, aí foram mais de 100 anos falando que ela era bruxa, que ela era mentirosa, que ela era isso, que ela era aquilo. Aí corta para atualidade, depois de mais de 100 anos que Blavatsky veio aqui e trouxe todo esse conhecimento para a gente, o pessoal provando e admitindo que tudo o que ela falou lá atrás é certo, no sentido dos livros, por exemplo. Foi provado depois por outros estudiosos que passaram pelo mesmo caminho dela, que fizeram também esse estudo do livro dos Preceitos Áureos, falando assim, não, realmente, tudo que estava escrito ali é verdade. Ela não estava mentindo, não. Então, a gente vê o tempo como ele é o melhor, né? O melhor amigo da gente. É só o tempo que realmente que mostra as verdades. E está mostrando as verdades sobre Blavatsky. Então, tudo que ela escreveu realmente é verdade. Até porque se não seria, se não fosse verdade, pelo amor de Deus, aí que ela ia ser realmente um ser superior, né? Porque o que tem de conhecimento e de bom e de belo e de vida nesses livros aí,
Se foi ela que escreveu, meu Deus, ela é maior ainda do que a gente pensa. Então, assim, livro dos preceitos áureos, eu vou ler alguns trechinhos aqui, poucos trechos, acho que dois ou três trechos aqui, e a gente vai fazer relação com cristianismo e com espiritismo, tá? Ele, nos primeiros trechos, ele fala assim, ó, aquele que alcançou a luz, que se volte para a região de sombras e compassivelmente os ajude. Aquele que alcançou a luz, que se volte para a região das sombras e compassivelmente os ajude. Aí Jesus fala assim para a gente: o que você fizer para o seu irmão, você está fazendo para mim, né? O bem ou o mal que você fizer para o seu irmão, você está fazendo para mim. Então, assim, nós estamos ligados. Tem um livro do André Luiz que se chama Obreiros da Vida Eterna e estava tendo uma palestra lá de um instrutor, né? Um instrutor espiritual lá no livro, e ele fala que na época ele já tinha atingido um grau evolutivo muito alto. Então ele não precisava mais sofrer, né? Ele não precisava mais reencarnar e tal. Ele poderia ir para onde ele quisesse. E ele estava ali perto das regiões baixas, né? Das regiões sombrias que a gente conhece como umbral no espiritismo. E aí ele começa a ver fachos de luz descendo, né? Vários fachos de luz descendo, como se fossem cometas, né? Descendo lá pro umbral. E aí ele pergunta pro espírito que estava com ele, né? Que era um grupo. E aí ele pergunta assim, o que é aquelas luzes lá descendo para as regiões sombrias, né? Aí o outro espírito fala assim, é Jesus. Ele desce para as regiões sombrias para ajudar. Ele sempre desce, ele sempre vai lá para dar apoio, para dar uma palavra, para iluminar, iluminar o inferno, né? A igreja fala do inferno, a gente fala de umbral, as regiões sombrias. Então, ele, esse espírito, né, que ele já tinha a oportunidade de ascender, né? Ascender, ele fala assim: meu Deus, se Jesus desce para apoiar e para ajudar os seres que estão em sofrimento, quem sou eu para não fazer isso? Eu também vou fazer, né? Então, é um grande ensinamento que ela fala também que, Blavatsky, ela fala que, na verdade, todos os ensinamentos que a gente tem espirituais, eles estão todos interligados, na verdade, eles são os mesmos, né? Os mesmos ensinamentos do Oriente, da Antiguidade, do Ocidente e tal. Se você for ver, são os mesmos. Então, assim, é, os antigos.
dessa época, tibetanos, budistas, falavam a mesma coisa que Jesus falava e a mesma coisa que o Espiritismo fala. Esse trecho que eu falei do livro Obreiros da Vida Eterna é Chico Xavier que psicografou esses livros do André Luiz, de outros espíritos. Não é desmerecendo o Chico, pelo amor de Deus, mas assim, o Chico, ele era muito simples, ele teve a educação católica. Então, para você falar assim, não, isso daí é mentira, porque ele deve ter ouvido o outro livro, ele deve ter lido. Não, ele não leu. Ele lia a Bíblia. Mas, por exemplo, um livro desse, de Blavatsky, eu tenho certeza que o Chico não leu. Para ele poder falar, escrever ali a mesma coisa que o outro livro escreveu. Então, assim, é o mesmo ensinamento. Então, a gente está tendo os mesmos ensinamentos espirituais em todas as vertentes. Em todas as vertentes. Mais um exemplo que fala. A inação no ato de misericórdia passa a ser a ação num pecado mortal. A inação num ato de misericórdia passa a ser a ação num pecado mortal. Aí vem o Espiritismo falando assim, os espíritos falando para Kardec: se você não faz um bem, meu amigo, você está fazendo um mal, que é a inação no ato de misericórdia. Então, se você vê ali alguém passando por um perrengue, alguém passando por uma dificuldade, e você não fizer nada por aquela pessoa, você está fazendo um mal para aquela pessoa. Então, não adianta você falar assim, eu não vou me envolver porque não é comigo. Uma vez que você não está se envolvendo porque não é problema seu, você está fazendo um mal. Aí corta para o que ela fala também nesses livros dela. Nós somos um aqui no planeta. Um tá ligado com o outro, que é a mesma coisa que Jesus falava. Nós somos irmãos. Aí ela fala assim: nós estamos interligados. O que você fizer para o outro, você está fazendo para você mesmo. É diferente do panteísmo, né? O panteísmo fala que a gente, quando a gente vai desencarnar, a gente vai voltar para um todo, que a gente é a mesma coisa, não sei o quê. É diferente. Nós somos indivíduos que estamos interconectados uns aos outros. O que eu fizer para você, eu estou fazendo para mim. Porque o que eu fizer para você, se for de mal, eu vou ter que reparar com você lá na frente, ou ali logo na frente, ou eu vou ter que reparar com o outro. Mas uma hora ou outra, nós, eu e você, vamos nos reencontrar para o acerto de contas, seja bom ou seja ruim. Se eu fizer alguma coisa de bom para você também, lá no seu espírito você vai ficar com aquilo de que você vai retribuir esse bem para mim. Quando eu estiver precisando, seja hoje, seja daqui 100 ou 1000 anos. Então, nós estamos conectados. Enquanto tiver uma pessoa
sofrendo no planeta Terra. Ninguém, ninguém aqui dentro vai ter felicidade plena. Enquanto uma pessoa estiver sofrendo, ninguém vai ser feliz 100%. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. A gente aprende também no Espiritismo que ninguém é feliz aqui por causa disso, porque nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Então, não tem como nós estarmos felizes plenamente. Nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos felizes. Um dia a gente está triste, outro dia a gente está feliz. De manhã a gente está feliz, à tarde acontece alguma coisa que a gente fica triste. E isso é do nosso planeta. Então, você veja que as vertentes espirituais, as filosofias que dizem que são diferentes umas das outras, que um gosta do outro, que o outro é do capeta, que o outro é bruxa, que o outro fala mal de mim, é igual. Está ensinando a mesma coisa. O que você fizer para mim, você está fazendo para você mesmo. Mais uma coisa. As causas semeadas, cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável rege o mundo. Livro dos Preceitos Áureos, traduzido por Helena Blavatsky em A Voz do Silêncio. As causas semeadas cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável rege o mundo. O que que é a justiça inalterável? Deus e o Espiritismo diz que ele é a causa primeira, a inteligência primeira, a causa de todas as coisas. Quer dizer, você está plantando aqui, você vai colher ali. Não tinha aquele ditado? Aqui se faz, aqui se paga. É isso aí. Então, você está semeando, você vai colher. O que que você está semeando? É o que você vai colher. Porque lei, lei desta justiça inalterável que rege o mundo. Jesus, de novo, você tem que se é, reconciliar com seu inimigo enquanto você estiver a caminho com ele. Enquanto você não pagar até o último ceitil, você não vai, né, ter o paraíso, você não vai ficar bem. Aí vem o Espiritismo falando assim: existe uma lei que se chama causa e efeito, né? Que é a causa, a semeadura e a colheita, causa e efeito. É lei de Deus, é inalterável, porque a lei de Deus não é a lei do homem. A lei de Deus, ela é perfeita, ela gira perfeitamente. Então, se você sai dela, você tem que voltar uma hora, e para você voltar, você tem que se reajustar. Você tem que colher, você tem que
pagar. A gente espírita não gosta desse termo de pagar. A gente tem que espiar. Espiar é o quê? É tirar o melhor da gente. A gente tem que repor aquilo para a gente voltar à lei, né? Então, nossa, tem muita coisa para falar. É que o tempo é muito curto, mas, gente, essa madame, ela trouxe esses ensinamentos que são para a vida. Então, vamos parar com preconceito. Ai, porque o fulano falou que ela falou mal. Vai lá ver, ao invés de ficar repetindo o que o outro falou, que ela falou que não gosta, que ela falou do espírito. Vai lá ver a obra. A obra é o que é mais importante, ao invés do desse negócio de religião. A Blavatsky, ela funda em 1875 lá em Nova York a Sociedade Teosófica, que é com o Coronel Olcott, que era amigo dela, para estudar isso tudo, para aprender, para ter esse grupo de estudos sobre esses assuntos e sobre todo esse conhecimento que ela foi adquirindo durante a vida curta, mas intensa dela, né? Porque hoje uma pessoa de 60 anos é super jovem ainda, né? Então, ela fundou a Sociedade Teosófica para expandir essa, essa sabedoria, esse conhecimento, essas boas coisas que ela aprendeu durante essa vida dela. É muito interessante estudar, ler. A gente não tira nada de ruim, a gente só tira coisas boas dos estudos dela. Então, vale a pena conhecê-la, pesquisar mais, saber como a força que ela teve, né? Ela foi muito, muito subversiva de não querer ficar presa a nada nem a ninguém, né? É, poderia ser considerada hoje uma feminista, mas apesar de tudo, de rótulos, ela é um grande espírito. Então eu quis trazer ela aqui para a gente poder estudar sobre, não ficar só naquele, naquele mundinho, né, que a gente tem, é só isso, é só aquilo. Não, vamos abrir, vamos conhecer mais coisas. Eu trouxe Sócrates, eu trouxe Hipátia, que também morreu, né? Sócrates morreu é, por não negar a sua verdade. Hipátia morreu, foi trucidada, né? Por não negar a sua verdade. Blavatsky foi também trucidada. Ela não foi morta. Dizem que ela sofreu alguns atentados, inclusive, né? Ela diz que sofreu atentados contra a vida dela, mas morreu por causa disso. Então, só que cansa, né? Chegou uma hora que ela estava bem cansada, bem chateada já de receber só porrada, né? Porque você
lutar e querer conhecer, querer levar esse conhecimento, essa sabedoria para o mundo, e o mundo falar assim: ah, você é isso, você é aquilo, você é mentirosa, você é louca, você é bruxa, você tem um capeta, você tem. Então, é assim, só porrada, só porrada, só porrada, cansa realmente. É, mas ela não morreu por isso, mas então a gente não morre mais, graças a Deus, por buscar a verdade. Então vamos buscar a verdade, vamos aproveitar que somos livres, porque todas essas pessoas lutaram e morreram, é, pela sua liberdade e pela sua verdade, e para que nós, hoje, em 2026, que eu estou gravando esse vídeo, não mais precisássemos morrer por acreditar na nossa verdade, por buscar o nosso conhecimento, nossa elevação moral e espiritual. Então, eles lutaram muito para a gente chegar até aqui. Blavatsky foi uma delas, e mulher no século XIX, sem marido, sem filho, sozinha, viajando, sozinha pelo mundo, não deve ter sido fácil. Então, no estudo anterior, a gente falou de Hipátia, né? Porque eu trouxe o estudo do livro Guerrilheiros da Intolerância, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, vai lá no vídeo anterior. Aproveita, se inscreve no canal, dê o joinha, né? Compartilha com quem você quiser, que acha que é relevante, né? Esses estudos. E aí ali fala, né? De três encarnações do mesmo espírito e tal, e uma delas é a Anne Besant, que foi uma pupila de Helena Blavatsky na Sociedade Teosófica. E depois ela continuou, depois da morte de Blavatsky, continuou, né? Foi presidente, inclusive, da sociedade depois da morte dela, e aí se envolveu em várias polêmicas, que aí não é o caso aqui desse vídeo, não é o objetivo falar, porque também não vale a pena falar, né? Não que ela, Anne Besant, não tenha sido uma pessoa muito importante, mas nada, nada comparado ao que Blavatsky foi. Então, assim, depois que a Blavatsky morre, tem várias polêmicas, várias coisas, que é aquele negócio, né? Desde a época de Moisés, desde a época de Sócrates, né? Sócrates morreu, deturparam o que ele falou. Moisés morreu, deturparam o que ele falou. Jesus morreu, deturparam o que ele falou. Blavatsky morre, deturparam o que ela falou e já começam a ter ali as suas nuances e as suas eh, divergências e tal, e polêmicas, né? Isso não vale a pena falar, né? Mas o que fica é o legado dela, né? O que fica de importante é o legado dela, os estudos dela. Então, vale a pena pesquisar, vale a pena estudar. A Voz do Silêncio, leitura obrigatória para todo mundo que quer saber, que quer melhorar a sua vida, que quer evoluir espiritualmente, que quer encontrar as verdades, quer encontrar o sagrado, que quer encontrar Deus, que quer se conectar com a espiritualidade maior, a voz do silêncio. Eu vou deixar aqui o link. Como é um livro bem antigo, né? Do século XIX, já entra em domínio público, então você vai no Google, baixa, não quer comprar, não tem dinheiro para comprar, não precisa comprar. Baixa no Google. Todos os livros dela tem lá no Google. Baixa e leia, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela participação e até a próxima. Beijos.